Olá pessoal, desejo que cada um de vocês esteja em paz, esteja bem, esteja protegido. Eu vou falar de um tema que envolve muitas atividades. Eu acho que cada atividade, como eu digo, é uma multidisciplinaridade, né? Que quando a gente abre um pouquinho para outras disciplinas, para outras atividades, que de certa forma estão até conectadas, né, ao que nós desenvolvemos, ao que nós trabalhamos, a gente consegue ter um olhar muito melhor, uma visão muito melhor e até mais segurança no que fazemos. Eu digo isso porque eu acho que essa visão da realidade, essa visão da espiritualidade, esse entendimento da espiritualidade, eu acho que facilita por demais todos aqueles que atuam pelo ser. Há muito tempo atrás, né, lá uns 15 anos atrás, eu pensei em fazer doutorado em administração e em vários livros que eu estava lendo sobre administração, uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu não sei agora precisar quem foi o autor, mas ele dizia que vai chegar um tempo em que o ser humano não vai ter mais tantas preocupações com com atividades, né, com atividades burocráticas, e a preocupação maior vai ser um cuidar do outro. Eu acho que isso já acontece, né, pelas terapias, pelas medicinas, pelas psicologias, não é? E por tantas outras atividades que são criadas para cuidar do ser. Eu tive alguns exemplos assim que eu queria dar para vocês. Por exemplo, uma médica que muito competente, que cuidava, né, dos problemas, das doenças do fígado, né? Eu na época estava passando por ela e ela ficou, né, passava por ela, fazia uns cuidados, tratamentos e ela ficou doente. Ela ficou doente e ficou um tempo, fez cirurgias, tudo, mas ela retomou, né, as consultas e eu já marquei, fui até ela. Quando eu cheguei nela, estava esse dia eu e minha esposa, ela levantou da mesa dela com tanta dificuldade. E aí ela pegou, cumprimentou, sentou. E quando eu comecei a conversar com ela, eu já senti um sono muito forte, senti um sono e deu sabe aquela cochilada rápida assim? E a minha esposa estava conversando com ela. E nessa cochilada rápida eu vi um caminhão lotado. E eu acordei. E já veio realmente o sentido desse sonho, né? Dessa visão. E eu perguntei para ela, doutora, você sente muito quando a doença, as tristezas ou eventuais desencarnes, mortes dos seus pacientes? Ela disse, eu sinto muito, eu sofro muito com com os meus pacientes, sofrimentos deles, e principalmente quando eles desencarnam, né? Ela cuidava também daquelas doenças, hepatites, né? E de outros problemas mais sérios, né? E aí eu disse a ela, eu falei, doutora, a senhora está com o seu campo, né, cheio, qual que é a sua ideologia religiosa? Ela falou, não, eu sou católica, tudo e tal, eu não frequento tanto. Eu falei, doutora, busca um campo espiritual, ou seja pela igreja, ou seja um centro espírita, busque, porque a senhora está com muita conexão e está com conexão, inclusive, dos seus pacientes que foram. E isso o corpo sente, porque o corpo vai o quê? Vai perdendo energia como uma caixa d'água, né? Com um ladrão que você enche, ela esvazia, enche, esvazia. Tem algum ladrão ali, né? Tem algum buraquinho ali, né? É o que ela estava perdendo muita energia, estava sentindo no corpo dela, né? Outra vez, uma outra história interessante, foi que um amigo, né, que fazia massagens, um professor praticamente de yoga, medita e fez cursos de massagens, né, aquelas massagens revolucionárias, vários tipos de massagem, um cara muito bom, né? E ele atendia na casa dele. E ele estava atendendo uma jovem que estava com tendência a suicídio. Ele estava ali atendendo ela, tudo, fazendo massagem. De repente, a garganta dele fechou, ele não conseguia respirar.
ele saiu correndo, foi para o fundo da casa dele, numas plantas, e começou a fazer uma oração, e aí ele voltou a respirar e falou que a partir dali ele não atendia mais na casa dele. Mas o problema não era a casa dele, o problema era o preparo, né? O problema era a visão, era um entendimento. Isso aconteceu também com uma outra terapeuta que eu estava conversando com os amigos, que ela foi pedir para ela estudar sobre barra de axis, que é tipo uma conexão que você faz ali, como se fosse uma massagem, né? No campo, assim na cabeça da pessoa, você vai fazendo toda aquela massagem, você vai fazendo desligamentos, coisas assim. Só que ela começou a fazer, depois do estudo, ela começou a fazer esse tratamento, ela começou a desencadear uns desequilíbrios nela. Na verdade, ela estava entrando em conexão com as memórias da pessoa. Porque as memórias são o quê? São o que ela viveu, fatores duros e difíceis, fatores de sentimentos, fatores de fatos fortes que a pessoa viveu e que está ainda ressonando em conexão com a pessoa. E ela acessou esses registros e ela, quando sentiu, ela acabou ficando perturbada, desequilibrada, e a gente fez todo um trabalho de encaminhamento, tudo, e passamos a orientar ela como que ela deveria agir. Então, né, vi isso num psicólogo também, que acabou entrando numa depressão muito grande, e quando a gente percebeu, ele estava com conexões fortes, estava acamado pelas depressões, tudo, e a gente passou a fazer um trabalho desligando todas aquelas comunicações que estavam com ele, né? Então você vê o lado da medicina, né? O lado de um trabalho de terapia, que é a barra de axis, né? O lado da massagem, né? O lado também da própria, que eu já comentei sobre isso com alguns, que é a constelação familiar, né? Constelação familiar que envolve o uso da passividade das pessoas para fazer a conexão aí com seus passados. E as pessoas, sem saber e sem estar preparado, abrem sua passividade para poder receber uma comunicação, né? Um fator que está ressonando sobre a vida da pessoa, seja um sentimento de pai com filho, né? Seja um sentimento com a mãe, seja um sentimento. Então, traz para essas pessoas que são peças da constelação, né? Para eles receberem, só que eles estão abrindo a sua passividade. E depois, como que vai se fazer fechar, né? Porque eles acabam abrindo o campo da passividade, que é a psicofonia, e depois como que faz? Precisa entender que precisa bloquear isso, né? Então, seja um manicure, seja um massagista, seja um psicólogo, seja um médico, ou seja os profissionais que estão atendendo aquela pessoa, estão entrando em comunicação com a vida dela. Porque quando você começa a atender alguém, você está fazendo, né, de certa forma ali, né, um entrelaçamento com a pessoa. Você está entrelaçando a ela, mas ao mesmo tempo você está entrelaçando as situações, os efeitos, as causas que ela vive e que ela, de certa forma, reflete sobre a vida dela. Então, todas essas atividades, essas terapias, né, seja qual for, é necessário que a gente possa entender que existe uma realidade maior, que existe esse entrelaçamento que é uma facilidade de comunicação, existe um relacionamento através da comunicação, né? E muitos têm facilidades, muitas pessoas que estão por aí, sabe, tendo problema com síndrome do pânico, com bipolaridade, com depressões, né? São pessoas que estão com suas passividades muitas vezes alta, né? Uma passividade muito alta que está entrando com uma conexão, está se correlacionando fácil com muitos campos de energia, às vezes campos baixos. Então, seja qual o profissional que for, precisa ter uma visão de espiritualidade, precisa ter uma noção de que a pessoa tem uma passividade no lado ativo, o lado de desenvolver, o lado de realmente
de conduzir, né? Um lado de estar realmente influenciando, é o seu magnetismo. E muitas vezes o lado ativo está baixo, quando o lado passivo de receber comunicações está alto. Por isso que a pessoa às vezes começa a receber informações, começa a ter vozes e tantas coisas, porque ele está um campo de comunicação passiva muito alto. Então, seja o terapeuta que for, sempre é importante a gente buscar se envolver antes de atender um paciente. Isso eu acabei, né, orientando muitos profissionais que chegaram como proteger o seu campo, como de preparar o seu campo de atuação, seja o seu consultório, como que eu vou preparar aquele campo. Uma musiquinha tranquila, uma musiquinha suave, relaxante, que as pessoas chegam, né, e elas vão acalmar, né, e colocar realmente ali, dar um comando àquele campo quântico, né, aquela vibração ali, para que todo tipo de informação, todos aqueles que aqui entrarem com as suas necessidades, que sejam encaminhados. E o trabalhador, seja, como disse, um manicure, né? Seja aquele que faz reflexologia, seja aquele que faz massagem, seja o psicólogo que está entrando numa conexão, seja um médico, seja um terapeuta, né? De constelação familiar, de barra de axis, não importa, mas que ele envolva o campo dele, a sua aura, todo o seu campo energético, uma força, uma frequência forte, que é uma força de um azul, se envolvendo no azul, envolvendo o seu espaço, e nisso podendo ter não só, né, uma segurança maior no desenvolvimento do seu trabalho, mas tendo essa estrutura, essa condição de também estar ajudando a pessoa com muito mais efetividade, e aquelas, né, que estão, aquele movimento que está ligado a eles, que aí faz realmente um trabalho como uma constelação familiar, preparando as passividades das pessoas, envolvendo elas, abrindo canalização para que eles recebam, e depois, né, pedindo para encaminhar o que estão ali, para, né, descomunicar todas as energias que ali se ligaram e envolver cada um dos participantes, né, uma força violeta para que bloqueie as suas passividades, para que pelo menos eduque suas passividades. E o médico, né, e o psicólogo podendo fazer isso. Isso, gente, isso não é religião, isso não é ideologia filosófica, isso não é fenomenologia, isso é ciência. Nós estamos com isso agindo com a ciência, porque de certa forma a gente não só faz a comunicação com o que a gente vê, a gente faz a comunicação com todo o movimento da pessoa, e a gente tem percepções, a gente tem ali condições de comunicação que a gente muitas vezes não sabe. Essas nossas passividades, essas nossas condições, né, de facilidade de conexão, pode não só, como disse do psicólogo, como disse daqueles profissionais, não só criar uma ligação com energia de baixa vibração, mas a gente acaba, enfim, prejudicando ao próprio resultado do nosso trabalho, né? Se estamos em atividades como essa, é porque foi dado talentos para que a gente pudesse cuidar das pessoas, e que a gente cuide com uma visão de espiritualidade que envolve também a ciência, porque espiritualidade é uma realidade. Toda a ciência é uma realidade, porque as ciências vão acessando essa realidade conforme eles vão descobrindo as formas de conexão ou de atuação. Então, que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês, que tenhamos aí dias felizes. Um ano que está chegando, que seja um ano muito bem preparado, muito bem programado para a nossa felicidade, a nossa prosperidade. Que assim seja.